Hoje nós vamos passear pela região metropolitana e pelo tempo. Santana de Parnaíba completou 440 anos de fundação, é uma das cidades mais antigas do estado e boa parte desta história está preservada. Em 1561, uma expedição que buscava ouro e metais encontrou uma cidade preciosa com natureza abundante às margens do rio Tietê. Já se passaram 440 anos desde que o português Manuel Fernandes Ramos se aventurou por essas águas e decidiu por aqui ficar. Preciosa também foi a forma com que Santana de Parnaíba preservou a sua história. Passear pelas ruas do Centro Velho é se conectar com o passado. Mais de 200 prédios do município são tombados. É um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos do estado. A Igreja Matriz, que há pouco tempo passou por um processo de restauro, dá aquela sensação de cidadezinha do interior. Nem parece que a capital paulista está ali do lado, a apenas 30 quilômetros de distância. E faz tempo que a Igreja de Santana está aqui. Em 1625, ela já estava aqui, porque ela se tornou matriz. Então, ela já estava aqui com toda a imponência dela, né? Depois daqui de Santana de Parnaíba, nós só tínhamos outras igrejas em São Paulo, São Vicente, Santos, Rio de Janeiro e Bahia e lá pelo Nordeste, né? Que é tudo na mesma época. No Museu Anhanguera, o casarão do século XVII tem peças que ajudam a ilustrar a história do Brasil. Essa estrutura em madeira, com cipó entrelaçado no meio, é uma espécie de ancestral da cama, conhecida como catre. Como durante a época colonial não tinha muito essa coisa do importar coisa da Europa, né? Então tudo era muito artesanal. E o catre a gente pode ver que ele é feito totalmente de madeira, com cipó. E as pessoas quando veem o catre até estranho, falam assim, poxa, não tinha colchão? Era muito difícil, sabe? Mas o catre também, ele denota uma questão de status social. Apesar dele ser artesanal e ter menos custo que uma cama que já viesse pronta, bonitinha, só tinha um catre aquelas pessoas que já tinham um certo nível social, né? Geralmente outras pessoas mais pobres, elas dormiam em esteiras ou em redes mesmo. Então o catre é chique. O catre é chique, assim, o catre era o que você tinha de mais moderno. As paredes de barro preservadas no andar superior do museu são típicas das casas bandeiristas, que são as residências do início da ocupação do estado de São Paulo, quando o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. Uma das questões que fazem com que Santana de Parnaíba seja interessante historicamente, arquitetonicamente, né, é essa técnica construtiva do barro. Então a gente tem 3 técnicas construtivas que são as mais usadas, que é a taipa de pilão, a taipa de mão, que também é conhecida como pau a pique, e o adobe, que são esses tijolos de barro. Essa parede demonstra pra gente que aqui o casarão onde o museu está instalado, né, ele passou por 2 processos de construções diferentes. Então, assim, a parte de baixo a gente nota que é taipa de pilão e a parte de cima nós notamos uma mistura entre taipa de mão e o adobe. Isso porque provavelmente ela inicialmente era terra e só depois foi assobradada. Uma característica bem comum das casas bandeiristas é esse espaço chamado de conversadeira. São 2 banquinhos construídos bem debaixo da janela. Aí, uma pessoa senta de um lado, a outra do outro, e daqui elas têm uma visão privilegiada da janela. Nesse cantinho rolava muita fofoca e muita paquera. Não era muito costume, né, essa coisa de você circular pela cidade, ainda mais para as moças, né? Então era onde elas tinham a oportunidade de socialização. Então, provavelmente elas ficavam dando uma paqueradinha assim. Santana de Parnaíba chegou a ser uma das principais áreas de mineração da capitania. Grande parte do desenvolvimento da região foi às custas de mão de obra escravizada. Primeiro de índios e depois de negros, que chegaram a ser exportados como mercadoria para outras partes do território. Um pedaço dessa história é contado no controverso monumento aos bandeirantes, que fica logo na entrada da cidade. A estátua do homem negro escravizado puxando um barco com a fundadora da cidade, Susana Dias, é considerada por uma parte dos historiadores como um monumento opressor.
no Centro de Apoio ao Artesão, a graça e o colorido das peças feitas à mão. Olhando essa maçã vermelhinha, bonita, dá até vontade de dar uma mordida. Só que ela é de papel, feita com uma técnica que a Vânia aprendeu quando tinha 11 anos de idade. É a técnica que se chama papel sobreposto, né? Por quê? Porque a gente sobrepõe várias camadas de papel. Aí eu uso aqui a fruta, né? Passo a vaselina para depois a gente poder tirá-la. E aí, faço as camadas de papéis. Preencho toda ela, tá? Cada camada a gente preenche toda a fruta. Então, a gente faz a primeira camada, segunda você pega o papel diferenciado. No caso eu usei o jornal, né? E folha sulfite usada, que é legal que você está reciclando também, né, os papéis. Aí eu levo para secar. Se o dia tiver de sol quente, vai um dia aí para secar a sua fruta. Ela vai ficar assim sequinha, tá? Aí eu vou vir com o estilete, vou abrir, e vou tirar a minha fruta de dentro. Tá bem durinha aquela. Isso, ó, ela vai ficar assim. Aí é só lixar e tá pronto para pintar. Esse é o fundo da nossa maçã. A gente vai vir com o vermelho. E vamos pintando, fazer mais um fundinho aqui, ó. Ó, fizemos nosso fundo. Eu venho com um pincelzinho mais grosso. Escurecer um pouco esse vermelho aqui. A gente vai vir, ó, fazendo uns risquinhos nela. Tá? Que é onde vai dar aquele efeito dos risquinhos dela. Agora imagina replicar essa técnica em um tamanho 10, 20 vezes maior. É desse jeito que são feitas as cabeças dos bonecões do tradicional Carnaval de Santana de Parnaíba. A tradicional feira de artesanato de domingo foi suspensa na pandemia. Assim como o mundo, a cidade também está em compasso de espera e aguarda ansiosa para ver as ruas cheias de pessoas vindas de várias partes do estado para apreciar a arquitetura, a história, a beleza e a arte feita com carinho pelas mãos dos parnaibenses.